Oi gente, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre os perrengues que passamos em BH. Eu e o Matheus, né, fomos para Belo Horizonte, que o intuito era arrecadar dinheiro. Por quê? Tanto aqui na loja, né, para finalizar a reforma, quanto para conseguir embalagens, os produtos, os ingredientes, né? Porque a gente pensou que iria gastar uma quantia na loja, porém saiu a mais do que a gente esperava. Então a gente precisava, né, de comprar os materiais para poder começar a vender. E a gente tinha pouca coisa aqui. Então, se fosse comprar na internet, demora umas 2 semanas para chegar. Então, até chegar, a gente ia começar a vender, aí tinha que parar umas 2 semanas para chegar as coisas, para poder voltar a vender. Então, antes de começar tudo e ter umas coisas para finalizar na loja, a gente pensou, olha, vamos lá em BH, que além da gente ter as coisas por lá, porque aqui não iria ter, não iria encontrar, a gente vê o produto, vê como funciona, vê os preços, pesquisa, sabe tudo, porque da próxima que a gente precisar, a gente já sabe onde ir, né? Então, a gente conseguiu ir de última hora, a gente ficou lá de uma segunda até a outra semana na quarta-feira. E é isso, a gente queria vender lá, arrecadar o dinheiro e tudo mais. Então, algumas coisinhas a gente conseguiu levar daqui pra lá pra facilitar, né? Algumas coisas pra produzir. E o resto a gente iria comprar lá, algumas coisas, porque com o dinheiro das vendas a gente iria comprando mais e mais pra vender lá e trazer pra cá depois também. Então, a intenção era isso. Aí já começou os perrengues, né? A turbulência, digamos assim. Porque quando a gente tava indo pra lá, a gente parou um lugar pra comer. E, gente, onde que a gente tava lá, começou a ter uma briga, do nosso lado, assim, praticamente. Uma briga que trem todo e não sei o quê. Graças a Deus não era no carro que a gente tava, e com eles também, eu acho que não aconteceu nada muito grave. Era mais discussão, foi muita gritaria. Mas começava daquele jeito, né? Aí, enfim, não deu aquela coisa e tal, a gente foi e chegou lá em BH. Chegou segunda-feira de manhã, e segunda-feira de manhã a gente já saiu pra pesquisar. Então foi de segunda a quarta pesquisando as coisas. Tanto embalagem, os produtos, a gente também iria comprar uma caixa transparente grande para colocar os produtos para vender, né? Porém, em dias de muito calor, muita coisa, iria estragar, iria derreter os doces, estragar os produtos, né? Então a gente pensou, não que a gente poderia, mas a gente precisaria investir num cooler, uma caixa térmica, porque iria tanto de dia à noite, qualquer horário daria para sair com cooler, né? Preserva muito. Porque aqui onde eu moro, geralmente eu vendia à noite, então não tinha esse problema de calor. E teve uma época que a gente saiu para vender de dia. Eu já vendi de dia também sozinha, mas com ele eu saí uma vez e foi de... Gente, tava muito calor, foi de dia. E aí começou a derreter e não dava pra sair, era aquela coisa. Então a gente lembrou disso, né? Falou, não. Não que a gente poderia investir agora, mas ia ser necessário tanto aqui, que a gente precisaria vender lá em BH, quando a gente voltasse pra cá também, pra vender nas cidades vizinhas e tudo mais. Iria ser muito útil pra gente. Então a gente conseguiu comprar o cooler, né? A caixa térmica. Conseguiu comprar o carrinho, tipo, de feira, tipo, aquele carrinho de carga. A gente conseguiu comprar aquilo para facilitar, já que o cooler é um pouco grande, porque não adiantaria comprar assim, que aí ia caber pouca coisa, não iria compensar a viagem, e enfim. A gente comprou um pouco maior, aí o carrinho para facilitar, e alguns ingredientes. Beleza, quinta-feira a gente passou o dia arrumando as coisas, limpeza, os ingredientes e tudo mais, preparando. Deu algumas coisinhas lá, mas no final deu certo em relação a isso. E aí, sexta-feira seria o primeiro dia. Aí a gente ia colocar o cooler no carrinho. Vocês acreditam que a cordinha que amarra assim já arrebentou? Arrebentou. A gente não saiu de casa, arrebentou. Beleza, a gente deu um jeito lá, uns trem, amarrou o trem lá e pronto. Porque os ônibus de lá de BH é assim, ó. Então tinha que ser um trem bem preso, né? Até pra quando a gente fosse andar também, não ficar, tipo, não tombar o carrinho e tal, cair os produtos. Aí chegando lá, que a gente ia na Praça da Liberdade. A gente chegando num ponto lá que a gente não chegou em frente à praça. A gente parou umas ruas lá, não sei muito bem onde explicar, né? Mas enfim, a gente parou lá. Aí a gente começou a andar. Aí tinha até umas lojas assim, só que era uma loja aqui e outra lá longe, que tinha, a maioria já tava fechada, era uma rua mais parada. A gente até parou em uma loja lá, só que o moço não quis, já tava cheio, enfim. E as ruas de BH é assim, ó, umas pedras assim, ó, tudo irregular, né? Então o carro já fica tum, 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 tum. E a gente tentando chegar na Praça da Liberdade.
E, gente, vocês acreditam que era o Matheus que tava segurando na hora? Tum, deixou tombar a caixa. Tombou a caixa. Quando eu olhei assim, eu só vi a caixa tombar, eu falei, gente do céu, eu comecei foi a rir. Rir e chorar ao mesmo tempo. Falei assim, gente, não sei se eu rio ou se eu choro. Quando eu ouvi, eu já tava nos dois, já tava rindo e chorando. E o Matheus assim, e nós tentando levantar essa caixa, né, pra ver o que tinha acontecido. Nós abriu a caixa aí que nós ria mesmo. Porque a gente tinha doce pra um lado, palha italiana pro outro, que era brownie palha italiana que a gente tava vendendo. E tudo assim, ó. Tudo. Falei, meu Deus, antes de começar a vender. Falei, não acredito, cara. E a gente ia rindo, ia rindo, ia rindo. Aí, beleza. Rindo de nervoso, né? Que a gente nem tinha começado. Aí foi a gente conseguiu arrumar as caixinhas, porque tinha tombado, conseguiu arrumar. E a palha italiana organizar de novo lá. E aí, beleza. E quem disse que a gente chegava nessa praça também? Que depois de arrumar isso aí, a gente tentou achar a Praça da Liberdade. Quem disse que a gente encontrava? A gente tava andando em círculos. E a gente andava e nada, e nada, e nada. Eu falei, que é isso, gente? A gente olhava no Google Maps e nada, nada. Aí eu falei, que é isso? Não tá dando certo e tal. Aí a gente parou num centro lá 1 hora. E aí tinha só correria, por pra lá e pra cá. Tinha até um carinha vendendo brigadeiro assim do lado. Ele parava, tentava parar, né? Ele oferecia todo mundo, mas ninguém parava. Tipo, ah, não, obrigada, não sei o que, ah. Nem olhava pra ele direito. E eu olhava pro Matheus e falei, Matheus, não vai dar certo vender aqui, porque aqui é muita correria. A gente não queria vender lá também o propósito, né? Porém, a gente teve mais certeza porque, enfim, muita correria. Só que a gente não achava a praça, que a gente queria parar também. Então a gente foi, parou lá, né? Deu uma lanchadinha rapidinho. E nesses dias, desde que a gente chegou, a gente já não tava alimentando muito bem. Já não tava alimentando muito bem, que em questão disso, de dinheiro. E também não sobrava muito tempo, porque a maior parte, quando a gente foi pesquisar as coisas e tudo mais, era de a pé. E é a pé ou ônibus, só que a grana tava curta, então a gente andou muito, A perna nos primeiros dias, só a batata da perna doendo. Tanto que doía, gente, eu chegava exausto em casa. Porque a gente passava o dia todo praticamente na rua, já que as coisas são longe, né? E de a pé também demora mais. Então, era pouquíssimos lugares que a gente foi de ônibus. Pra praça a gente foi de ônibus, porque já era bem mais longe. Aí, beleza. A gente foi andando em círculos e nada. Aí foi, a gente desceu uma rua lá. E tinha uma rua que tinha, tipo, uns coqueiros assim e tudo mais. E aí eu até comentei, falei, ah, Matheus, isso aqui não é pra subir essa rua aqui não e tal. É um monte de coqueiro, porque a Praça da Liberdade é um monte de coqueiro, né? Aí foi ele, não, mas, não, isso aí é só coqueiro e tal. Ah, então tá, ele sabe andar mais do que eu, então é isso. Aí a gente foi e tava começando uma dor de cabeça, nossa, uma dor de cabeça. Aí a gente foi embora nesse dia, que a gente já tava andando muito tempo e não achava essa Praça da Liberdade. Aí, beleza. A gente falou, não, a gente amanhã, sábado, que seria sábado, né? A gente iria sair sábado e domingo também. Nem que a gente passa o dia todo vendendo, a gente vai sair pra vender. Sexta-feira a gente acordou cedo, a gente fez um café da manhã lá e tudo mais. Os dois começaram a passar mal nesse dia, sábado, né? E aí começou a passar mal aquele trem e o Matheus enjoou e eu tava com dor de cabeça no dia anterior. E depois que a gente tava indo embora, só foi piorando a dor de cabeça. Cheguei lá, tomei remédio, não melhorava. Aí depois que eu comi, que aí melhorou, né, a dor de cabeça que tava doendo muito. Aí sábado o Matheus começou a ter enjoo, eu comecei a passar mal também. Os dois começaram a passar mal e virou aquele trem. Aí quando a gente foi olhar a hora, já eram umas 3 e pouco da tarde, por aí. E nada dos dois melhorar, só piorando, só piorando. Falei, Matheus, a gente tinha que sair, mas não vai dar certo porque os dois passando mal. Não tem banheiro na rua, não tem nada. Se a gente precisar, a gente não vai conseguir. Tipo, não adianta sair os dois passando mal, né? E no dia anterior eu tava passando muito e já sabia que era ruim e tudo mais. Já tinha passado outras vezes também a questão de sair doente, não é bacana. Então eu falei, olha, vamos tirar o dia, ficar aqui, mas amanhã, no caso, domingo, nem que a gente fique o dia todo, a gente vai vender. Aí ele comentou sobre a Praça do Papo, que lá sempre lota e não sei o que, mostrou até lá no Google Maps pra mim, falando daqui até aqui, ó, lota e tal. Falei, não, beleza. Então aí a gente ficou o dia todo na cama nesse sábado. E de noitinha a gente só organizou algumas coisas a mais que já tava pronto, a gente só colocou nos potes, as vasilhinhas e tudo mais, pra vender no outro dia, que a gente vai passar o dia todo lá, né? E custando, porque a gente tá meio que passando mal ainda. Aí a gente alimentou bem, falei, não, alimentamos, né, bem. Não, amanhã a gente vai vender e tal, vai ficar o dia todo. Aí, domingo, passa ônibus de 1 em 1 hora, mais ou menos, né? E antes da gente sair, eu tava colocando a garrafinha d'água na bolsa.
Gente, vocês acreditam que a garrafinha d'água quebrou? Aí beleza, a gente só andou com uma garrafinha pequenininha, que era uma pequenininha e uma maior, né? E a maior quebrou. E já tava aquele calor nesses dias que a gente tava lá. Só que nesse dia, parecia que tava fazendo mais. Só que aí o Matheus comentou comigo que o ônibus parava em frente à Praça do Papa. Eu falei, não, beleza, tipo, a gente vai sofrer um pouquinho, mas... Enfim, vai dar pra chegar lá, vai dar pra andar. Só economizar um pouquinho da água lá, porque, enfim... Gente, vocês acreditam que o Matheus tava reparando lá o homem lá na hora, ou não tava não? Aí ele comentou comigo, falando assim, que o moço perguntou, aqui é o Mangabeiras e tal, e o motorista falou que não. Ele falou, ó, observa, se subir aqui, subir reto, beleza, mas se virar a gente vai ter que descer. Gente, o ônibus vira, o ônibus vira. Aí a gente teve que descer do ônibus. Gente, era tão morro que a gente ia subir, e tava tão calor, aquele sol, aquele abafamento, nossa senhora. E a água tava pouquíssima, pouquíssima. E era só morro, 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 e os chãos assim, ó, aqueles irregulares lá. Aí, e um peso, que o colher já tava cheio de doces e tudo mais. Então tava um peso. Aí uma hora eu tava segurando, vocês acreditam que eu deixei virar também? Aí eu falei, não, não acredito. Não acredito. Aí foi, a gente abriu lá, só que já, tipo, não tinha ficado igual o primeiro dia. Porque a gente tinha colocado uns trem pra fixar melhor, pra não ficar sambando lá, até por causa do ônibus, né, que anda assim. Então a gente foi só as palhas italianas que voaram um pouco, a gente consertou e continuou subindo. Gente, era um calor que a gente não chegava nunca nesse lugar. E os dois no meio do caminho começam a passar mal de novo. E aí, tipo, não tem banheiro, não tem nada. A gente ficava assim, gente, o que a gente faz? Aí a gente ficou pensando lá um tempo e tudo mais. Aí a gente foi melhorando aos pouquinhos. A gente ficou um tempo parado lá pra ver se a gente... Ou a gente ia embora, né, porque a gente tava longe e a gente tava passando mal. Ou a gente continuava. Aí os dois aos pouquinhos, né, foram melhorando e tudo mais. E aí a gente terminou de subir. Querendo beber água, querendo coisar, só que a gente não tinha muita... Não tinha muita água, né? Finalmente a gente chega na Praça do Papa. Só que quando a gente chega lá, tinha pouquíssima gente, pouquíssima. E a maioria tava fazendo piquenique. Todo mundo lá, comendo, comendo. Falei, meu Deus do céu, não acredito. Falei, vai ter que oferecer eles, né? Porque, enfim, são as pessoas que tem aqui. Tinha, tipo, pouquíssimas. Eu acho que eram umas 20 pessoas. Não sei ao certo, mas era pouca gente. Tava muito espalhada também. Aí foi, a gente começou a oferecer e não queria, que não sei o que. Já tava comendo. Aí a gente começou a fazer uma venda. 2 vendas. Na terceira venda, começou a serenar. Começou a chover. Falei, gente, não acredito, não acredito. A gente já correu pro ponto de ônibus, o primeiro que a gente viu assim. E aí tinha até um senhor e uma senhora lá. Aí o moço falou pra gente, falou, não, que vocês têm que subir no Parque Mangabeiras e tal. Mostrou assim, vai assim e tal, que você chega. Que vocês chegam lá. Aí a gente agradeceu eles. Aí eu tô comentando com o Matheus, não, nós podíamos passar lá, né, Matheus, isso aqui. E pensando que ia ser uma chuva passageira, que seria só um sereninho, começou a cair aquele toró. Gente, descia tanto carro desse Parque Mangabeiras, tanto carro, tanto... Eu acho que é Parque Mangabeiras. Tanto carro, tanto carro. E a Praça do Papa já não tinha mais ninguém, né? Todo mundo já tinha, ido. Naquele sereninho, todo mundo já foi embora. E no parque, só o carro descendo, só o carro descendo. Realmente, eu acho que lá tava lotado no dia, porque era tanto carro que descia. E eu pensando comigo, tipo assim, gente, não acredito, não acredito. Quando começou a dar certo as vendas, começou a chover. Quando uma atrás da outra, foi 3 vendas seguidas e começou a chover. Aí parou, todo mundo foi embora. Aí beleza, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei pro Matheus pra gente ir nessa Praça da Liberdade, já que a gente no primeiro dia a gente não conseguiu vender, na sexta-feira, né? Não vender por lá, porque a gente conseguiu parar uma pessoa só lá na rua, que já tava parada assim, a gente ofereceu, ela comprou uma palha italiana. Foi essa pessoa nesse dia, e essas 3 vendas no outro, né, nesse dia, domingo aí. Aí a gente foi pra tal da Praça da Liberdade. Aí a gente não chegou lá, a gente parou num ponto lá, aí o Matheus só comentando, a gente olhou pra cima assim, aí foi, ele falou, não, a gente ia ter que subir aqui, ó, nessa rua aqui, mas a gente não sabia, né? Aí eu olhei assim, que era logo a praça que eu falei que era pra subir. Mas enfim, aí a gente subiu lá, chegou, vocês acreditam que não tinha ninguém também, já não tava nem chovendo, mas foi rápido, tipo, o toró que caiu. E aí foi, e já não tinha quase ninguém. E quem tinha lá tava fazendo, quem tava lá, né, tava fazendo piquenique também. Aí eu falei, cara, não acredito, nossa. Aí, tipo assim, a gente já ofereceu um grupo lá, só que já tava tanta comida, que a gente nem ofereceu, porque era muita comida mesmo.
Aí a gente só conseguiu fazer mais uma venda nessa Praça da Liberdade. A gente conseguiu vender lá. Aí a gente ficou sentado um tempo pensando que ia chegar mais gente, não chegou também. E como eu comentei, a maioria já tava comendo e tudo mais. E o Matheus começou a passar mal de novo, só que com dor de cabeça. Eu acho que era a mesma dor que eu tava sentindo no primeiro dia de venda, sabe? E a gente tava pensando em ficar o dia todo. Só que já que ele tava passando mal, não tinha remédio, não tinha nada, a gente pensou, tipo, vai ter que ir embora, porque não adianta ficar aqui, que a gente não tinha hora pra voltar. E ficar sofrendo o dia todo, o dia todo. Então a gente falou, a gente vai embora. É isso. Não adianta, tipo, ficar aqui, ficar sofrendo e não tá tendo gente, não tem quem oferecer. Então a gente foi, resolveu ir embora. A gente foi embora e tal. E pensando sobre isso, sabe? Tipo, tudo que era pra dar errado, deu nesse sentido de vendas. Não deu pra vender quase nada. Aí vocês me perguntam, o que você tá achando? Você achou sobre isso? Cara, ficar feliz, eu não fiquei, né? Porque eu queria ter vendido mais pra conseguir mais produtos. Porém, serviu de experiência. Deu pra gente comprar o colher que a gente precisava, que se fosse comprar na internet a gente não saberia, tipo, o tamanho, a dimensão, assim, poderia ter comprado muito pequeno. Enfim, deu pra olhar o carrinho que a gente precisava. Deu pra comprar alguns insumos, não tantos, porque, enfim, as vendas não foram tão boas, mas de certa forma serviu de experiência. Tanto pra olhar essas coisas, pra saber o supermercado que é mais barato, que é mais em conta e tal. E os lugares também que a gente foi, porque é dias e dias. Tem dias que vai lotar, tem dias que não tanto. Mas parece que tudo tava conspirando pra dar errado. Tudo, tipo, tudo. Tudo que a gente fazia dava errado. Tudo, gente. Nossa Senhora. Então era isso, não era pra ser. E eu não vou ficar assim, ai, por que deu errado? Nossa. Tipo, se não era pra ser, não era. Não adianta. Não adianta ficar assim, ai meu Deus, por que aconteceu isso? Tudo tem um porquê. Se deu errado, tem um porquê. Não adianta ficar triste. Tem algo melhor por fim, tem algum propósito, serve de aprendizado, de experiência. Então, no final, não foi ruim de todo, porque de todo jeito serviu de aprendizado. Deu pra comprar algumas coisas, a gente conseguiu trazer algumas coisas pra cá. O cooler vai continuar com a gente, o carrinho vai continuar com a gente, só a cordinha que a gente vai ter que arrumar. Mas, tipo, muita coisa deu pra resolver lá, sabe? Até as outras coisas que o Matheus precisava resolver lá, ele conseguiu resolver. Nos últimos dias aconteceram até umas coisas engraçadas lá. Mas, enfim. Mas a maioria a gente foi perrengue. Em questão do lugar, de vendas, de alimentação. Nossa, era muita coisa. Só que serviu de muito aprendizado e pra mudar a nossa mentalidade. Muitas coisas que eu vi que, enfim, eu não tinha, sabe? Não tinha noção. Nunca tinha passado por isso e passei. As coisas que não sabemos, né? Matheus serviu pra mudar muito a mentalidade dele também, muitas coisas. Coisas que eu ia esperar um pouco mais, agora eu quero fazer um pouco antes, sabe? No final, o que deu errado, deu certo. Porque mudou muita coisa pra gente, deu pra resolver muita coisa. E é isso, aí a gente veio pra cá. Aí tem que arrumar essas coisinhas da loja ainda, porque essas questões de encanamento, que ainda tá dando problema. E espero que logo, logo eu mostre o resultado da loja, porque eu tô muito ansiosa pra mostrar. Eu quero ver tudo organizadinho, tudo certinho. Eu quero ficar lá, sabe, ver certinho, mostrar aqui, deixar registrado. E começar as vendas por aqui também. E começar uma nova fase, realmente. Uma nova fase da nova fase, porque era a nova fase da loja, só que depois dessa viagem mudou tanta coisa, gente, tanta coisa. Não só fisicamente, mas muita coisa aqui, ó, tanto em mim como no Matheus, e positivamente, acredito eu. Então, tudo tem um porquê. Talvez a gente não entenda agora, tipo, porque deu errado, porque isso, porque aquilo. E não achando ruim, mas a gente fica, tipo, por que deu errado, né? Tipo, sei lá, era pra ter dado certo, a gente fez certo, a gente preparou. Nossa, tava muito, muito gostoso o brownie, a palha italiana, tava uma delícia, não era questão que tava ruim. Mas, tipo, porque a gente fez tudo pra dar certo e dava errado. Eu atrasava o ônibus, ou a gente deixava cair, mas não porque a gente queria, mas a rua esburacada e virava aquele trem. E o ônibus jogava a gente lá longe. E horas andando, pesquisando. Só que tudo que a gente fazia pra dar certo, parecia que dava errado, sabe? Mas é isso. A gente vai entender mais pra frente. Mudou muito a nossa mentalidade. E é isso. Espero ver vocês logo logo. Mostrar a loja também. E até mais.